Olá, pessoal do nono ano. Estamos aqui mais uma vez numa videoaula, dando continuidade da última videoaula que eu mandei para vocês, que falava de plano cartesiano. Hoje nós vamos falar de produto cartesiano. Porém, vou fazer um lembrando do plano cartesiano. Só que eu gostaria de iniciar a nossa aula com um pensamento de René Descartes. Aí tu vai falar, quem é esse cara? Foi através dele que surgiu a ideia de plano cartesiano. Tá? Eu vou estar falando um pouquinho da história para vocês. Só que eu gostaria de ler esse pensamento aqui. O que eu sou? Uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? Uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina e que sente. Bem legal isso, né? E aqui o René Descartes, ele, além de filósofo, ele era um matemático francês e a ideia de plano cartesiano veio dele. Foi em homenagem a ele esse nome. Vamos ver por quê. Referência histórica. Os nomes plano cartesiano e produto cartesiano são homenagens ao seu criador, René Descartes, filósofo e matemático francês. O nome de Descartes, em latim, era Cartesius. Daí vem o nome cartesiano. Tá? Então, ele foi o idealizador, o criador, aquele que descobriu a ideia num plano. Tá? Por isso esse nome, em homenagem a ele, ao nome dele em latim. Então, achei legal iniciar a aula fazendo um pensamento, lendo um pensamento dele. E aí, antes da gente falar em produto cartesiano, vamos estar lembrando o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano ortogonal é constituído por dois eixos, x e y, perpendiculares entre si, que se cruzam na origem. Perpendiculares porque eles formam ângulos de 90 graus. E eles se cruzam na origem. Quem é a origem? O zero. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo x. E o eixo da vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Associando a cada um dos eixos o conjunto de todos os números reais, obtém-se o plano cartesiano ortogonal. Nós já vimos, com riqueza de detalhes, tudo sobre o plano cartesiano na aula anterior. Mas o que é o produto cartesiano? Produto, o nome já diz, produto. O que a gente aprende em matemática quando a gente fala em produto? Produto vem de quê? Da multiplicação. E não é diferente no plano cartesiano. O produto cartesiano nada mais é do que uma multiplicação. Mas como isso funciona? Vamos ver. Aqui. Deixa eu afastar essa imagem mais para cá um pouquinho, para minha câmera ficar melhor, tá bom? Vamos lá. Produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos o produto cartesiano entre A e B, denotado por A vezes B. Tá vendo vezes aqui? Olha a multiplicação aparecendo. Como o conjunto de todos os pares ordenados da forma XY, onde X pertence ao primeiro conjunto A e Y pertence ao segundo conjunto B. Então, A vezes B, né? X é todo o conjunto A, B e Y, perdão, é todo o conjunto B. Então, A vezes X é o produto cartesiano. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Aqui eu coloquei algumas definições, tá? Observe-se que A vezes B é diferente de B vezes A. Aqui, no produto cartesiano, é diferente do que a gente aprende na multiplicação comum, que a gente fala que a ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. No plano cartesiano, no produto cartesiano, a ordem dos fatores altera o produto. Então, não pode. A vezes B é diferente de B vezes A, tá?
Se A é não vazio ou B é não vazio. Isso só funciona quando A ou B não são conjuntos vazios, senão não vai funcionar. Se A possui M elementos e B possui N elementos, então A vezes B possui M vezes N elementos. Tá, aqui é mais a parte de definição. Tá um pouquinho confuso? Sim. Vamos ver isso aqui na prática, utilizando exemplos numéricos. Como isso vai funcionar? Vamos lá. Produto cartesiano, continuação. Exemplo. Dados A e B. O conjunto A contém essas letras aqui, A, B, C e D. E o conjunto B contém os números 1, 2, 3. O produto cartesiano A vezes B terá 12 pares ordenados e será dado por... Vamos ver como isso funciona. Se você for colocar isso aqui no plano, o que eu tenho que me lembrar? Tudo que está em A faz parte do meu X. Tudo que está em B faz parte do meu Y. Aqui, ó, o conjunto A é todo o meu X, ó, aqui na reta. A, B, C, D. Tá vendo? É o conjunto X. Conjunto B é todo o conjunto Y. 1, 2, 3. E como funciona o produto? Você vai fazer aqui, ó. Acompanha a setinha aí na tela. Você vai pegar, ó, o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. E vai fazendo, ó, A vezes B dá quem? A1. Primeiro par ordenado. A vezes 2, ó, A2. A com 3, A3. Agora o B. B com 1, B com 2, B com 3. Depois o C. C com 1, C com 2, C com 3. D com 1, D com 2, D com 3. Eu vou ter um total de 12 pares ordenados. Então, toda vez que se tratar de multiplicação, você vai pegar o primeiro elemento e vai juntar ele formando pares com todos os outros elementos do conjunto seguinte. Depois pega o segundo elemento e faz a mesma coisa, tá vendo? É fácil. E após fazer isso, você vai jogar isso no plano. Par ordenado. Lembrando no par ordenado que o primeiro que aparece é o meu X, o segundo é o meu Y. Aí você vai lá, ó, A com 1, igual batalha naval. A1, achei o primeiro ponto. A2, aqui, segundo ponto. A3. Depois B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Tá vendo? Isso é produto cartesiano. Fácil, né? Já vi que vocês gostaram. Poxa, devem estar pensando assim, que pena que não vai ter uma prova em sala de aula dessa matéria, que eu ia gabaritar. Mas vai ter o simulado. Então, é importante vocês saberem para conseguirem resolver as questões do simulado, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar aqui essas relações no plano cartesiano. Como que funciona? É mais ou menos o que eu já falei aqui, mas a gente vai mostrar a relação de um com o outro. Sejam A e B conjuntos não vazios, eles não podem ser vazios, uma relação em A vezes B é qualquer subconjunto R de A vezes B. A gente fala subconjunto porque eu vou ter o conjunto A e o conjunto B. E através dele, dessa multiplicação, eu vou ter um novo conjunto. Aqui eu dei o nome de conjunto R, que é a relação. No caso, ó, qual é a relação aqui? A com 3, ó, A com 3, B com 3, C com 2, C com 3, D com 2, D com 3. Existe aqui uma relação. A relação, gente, vai depender da sua função. Só que nessa unidade do livro de vocês, está só mostrando como funciona um produto cartesiano, como que eu encontro ele no gráfico, porque no próximo livro, segundo bimestre, vocês vão estudar funções. E aí, o que eu preciso saber para aplicar as funções? Eu preciso ter essa noção. Eu preciso saber plano cartesiano e produto cartesiano, tá? Então, aqui,
Como se encontra essa relação, vocês vão aprender depois, tá? Aqui é só uma apresentação. Agora, como faz a multiplicação de A com B, de B com C, se tiver o C, aí vocês precisam saber agora, tá bom? Vamos continuar aqui. Ó, relações no plano cartesiano. Continuação. Se A é 1 e 2 e B é 3 e 4, o produto cartesiano é A vezes B. Vou fazer A vezes B, ó. 1 com 3, 1 com 4. 2 com 3, 2 com 4. Então, nesse caso, nós temos algumas relações em A e B. Ó, a relação 1, relação 2. Separei aqui para vocês verem. A relação 1 é quando x vale 1, ó. 1 com 3, 1 com 4. Quando x vale 1, eu tenho essa relação. A relação 2, quando x for valer 2. 2 com 3, 2 com 4. Tá vendo? Tranquilinho, né? Então, aqui é uma demonstração de como é usada a relação. E aí, nessa unidade, também é apresentado para vocês o domínio e a imagem de uma função. Só que no livro de vocês agora, vocês só vão ver a apresentação. Porque a aplicação mesmo de domínio, imagem, contradomínio, vocês vão ver no próximo bimestre, tá? Quando entrarmos de fato em funções. Por que eu estou falando isso toda hora? Porque senão vocês podem ficar preocupados agora com isso e não é momento de se preocupar com isso agora, tá? Mas é importante que vocês entendam essa apresentação, tá ok? Vamos lá. Agora eu estou do lado de cá. Domínio, imagem e contradomínio, para a gente fechar esse assunto. O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores da variável independente. Quem é essa variável independente? É o meu A, tudo que está em A. E o que eu falei para vocês? Tudo que está em A é quem? É x, é o valor do x. O valor de x em uma função, ele é independente. Ele não depende de ninguém. Já o valor do y, que é tudo que está em B, ele é dependente do A. Ele é dependente do x, tá? A aplicação dessa dependência a gente vê mais para frente. Ó, contradomínio de uma função é o conjunto de todos os valores da variável dependente. Tá vendo? É o conjunto de todos os valores de y, de B, que depende de A. Aí aqui, ó, a apresentação para vocês. Vamos lá. Aqui. Conjunto A. Essa representação de conjuntos está em diagramas. Isso aqui é um diagrama. Tudo que está em A se chama domínio. É o meu domínio. O que isso quer dizer? Que todos os valores de x em uma função é o meu domínio. Domínio. Domínio lembra o quê? Que está dominando. Então, quem domina? Quem é independente? Quem é o cara? É o x, tá? O valor de y, que é todo o meu B, ele é o quê? O contradomínio. Ele depende, o contradomínio, ele é totalmente dependente do A, tá? E na aplicação das funções, que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, e na aplicação das funções, o domínio, ele vai dar resultados para o contradomínio. E quando esses resultados forem funcionarem, quando de fato tudo que tiver em B for solução de A, essas soluções são chamadas de imagem. Está refletindo, a gente pensa na imagem diante de um espelho. É um reflexo, é uma imagem. A imagem é o reflexo daquilo que está vindo de A. Entendeu? Por exemplo, vou só falar aqui um exemplo para ver se vocês conseguem compreender. Digamos que a minha função a minha equação é 2x. A função é 2x. Se o x for 1, quem vai ser o y? Y é igual a 2x. A função é y é igual a 2x. Se o x for 1, qual vai ser o valor de y? Eu vou fazer y é igual a 2 vezes 1, porque x vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, quando o A é 1, que é o x, o y
é 2. Se o valor de A for 2, y é igual a 2 vezes x. 2 vezes 2, 4. Então, se o A for 2, o y é 4. Aí, digamos que aqui, ó, vocês podem observar que tudo que está aqui está sendo o dobro, porque é 2 vezes o valor. Digamos que aqui tenha um número que seja o triplo. Ele faz parte do contradomínio, porém, ele não é imagem, porque ele não reflete ao que a função está me dizendo, que é o dobro. Tá? Mas não se preocupem com isso agora. Só quero que vocês entendam o que é um domínio, o que é um contradomínio e quem é o conjunto imagem. Só isso, tá? Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu hoje. Produto cartesiano é uma multiplicação do conjunto A com o conjunto B. Esse conjunto pode não ser só chamado de conjunto A. Pode ser conjunto C, conjunto Y, conjunto J. Então, o produto é uma multiplicação, certo? E existe nessa multiplicação uma relação. Através desse produto, que pode ser representado num diagrama, eu tenho o domínio, que é aquele que domina tudo, que é o valor do meu x, e eu tenho o contradomínio, que é tudo que está no meu B. Tá? Tudo que está no meu B é o meu y. Porém, a imagem, de fato, é o meu y relacionado ao que eu dei ali no x. Ao que eu tenho ali no x, tá? Então, eu preciso saber quem é domínio, quem é imagem, quem é contradomínio e o que é um produto cartesiano. Depois a gente continua com essa história, tá? Através dessas informações, vocês vão fazer as atividades propostas. E qualquer coisa, podem estar me perguntando aqui no grupo. Valeu? Um beijo para vocês e boa aula!